Como eu falei, eu preparei um artigo para buscar responder a essa provocação sobre Israel, terra prometida, e qual o fundamento que encontramos em Romanos 11 para tal, qual, afinal de contas, é a relação entre Israel e a promessa de Deus sob a ótica de Romanos capítulo 11. O texto que vai nortear essa nossa reflexão encontra-se em Romanos capítulo 11, versos 16 a 24. Então, por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11 e vamos ler dos versos 16 ao 24. Romanos 11, 16 a 24. Pode passar, por favor. Nós vamos trabalhar com a NVI para manter a coerência com todas as referências bíblicas que foram usadas na palestra anterior. Romanos 11, a partir do verso 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você. Desde que permaneça na bondade dele, de outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Curve sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus e Pai. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, alegres por termos a liberdade garantida pelo Senhor de nos reunirmos publicamente diante da Tua santa palavra. Pedimos, ó Deus Pai, Criador de todas as coisas, que esses recursos sejam utilizados com diligência, com temor e tremor, mas com a profunda alegria da salvação garantida pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E que Teu Santo Espírito dê clareza às nossas mentes e incendeie o nosso coração, para que possamos juntos fazer aqui teologia de joelhos, para que juntos possamos aqui pensar e refletir à luz de encontrarmos uma palavra conciliadora diante de um mundo em guerra. Que em nome de Jesus possamos ser equipados nesse tempo como pacificadores, preparadores do caminho do Senhor, e que em tudo o Seu nome e a Sua honra possam ser mais e mais exaltados. Assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pois bem, queridos, o tema, portanto, dessa palestra é a bondade e a severidade de Deus, advertência aos gentios e promessa a Israel em Romanos 11. Como eu falei, nós vamos trilhar esse caminho que foi magistralmente introduzido pelo querido professor Gabriel, sobre aliancismo progressivo, que também podemos chamar de o reino de Deus através das alianças, como a nossa ferramenta, as lentes que usaremos como um método à luz da teologia bíblica para pensar a respeito desse texto em especial que nós lemos aqui. Trata-se de um exercício exegético, onde quero com você, primeiramente, pensar no contexto histórico e literário da passagem na qual eu e você vamos refletir essa manhã. Perto do fim de sua terceira viagem missionária, por volta do ano de 57 depois de Cristo, Paulo passou 3 meses na Grécia. E provavelmente isso se deu na cidade de Corinto. Ele estava a caminho de Jerusalém para entregar uma oferta à igreja colhida entre as congregações cristãs pagãs e gentias que ele plantou. Do meio de um povo pagão, originalmente, um povo gentil, convertido, igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo enviado aos gentios, foi colhida ali ofertas para a igreja em Jerusalém. Só essa contextualização histórica, essas primeiras linhas da contextualização histórica já apontam o tipo de relação da igreja gentia com a igreja judia, com a igreja dos hebreus, com a igreja em Jerusalém. Sinaliza um pouco para nós o tipo de relacionamento que nós, como gentios, no século XXI, devemos ter com irmãos judeus. Entramos num terreno, queridos, muito delicado, que deve ser tratado com cuidado, com zelo, com minúcia. Por isso, o alvo de nos encontrarmos aqui diante desse assunto tão importante, por entender a importância do princípio da Imago Dei, da doutrina da Imago Dei, e enxergar na figura de Israel e na identidade étnica dos judeus as digitais do nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas. Enxergar nesse povo a sua identidade sem imiscuí-la com a nossa, como algumas correntes teológicas podem levar a fazermos, e tampouco negá-las, tampouco deixá-las de lado. E mais ainda, não idolatrá-la, não enxergar nela um modelo místico e ritualístico que deve ser seguido a par e passo. O que queremos fazer aqui, e acredito que esse contexto histórico que introduz esse nosso tempo juntos de reflexão, é enxergar e honrar essa nação e essa etnia que foi alvo prioritário do amor criacional de Deus. Durante sua estadia, ele escreveu uma carta à igreja em Roma. Essa igreja era composta de cristãos, judeus e gentios, aos quais Paulo se dirige em sua carta. Próximo slide, por favor. Paulo não deixa claro o seu propósito ao escrever Romanos. O mais perto que ele chega disso é um comentário resumido no final da epístola, no capítulo 15, versículo 15. Várias correntes de pensamento podem ser identificadas na epístola. Entretanto, uma das mais destacadas é o contraste entre judeus e gentios na história da salvação e na própria igreja. Seu propósito pode talvez ser melhor resumido no conhecidíssimo versículo 16 do capítulo 1, onde ele define toda a epístola descrevendo o evangelho como o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do gentio. Os capítulos 1 até 8, como está disposto aqui na nossa projeção, detalham a doutrina do Evangelho.
Enquanto os capítulos 9 a 11, que é parte do material que estamos trabalhando aqui essa manhã, enfocam o relacionamento entre judeus e gentios na igreja. Os capítulos 12 a 16 fornecem muitas aplicações práticas das verdades encontradas nos capítulos 1 até 11. Então, aqui a gente tem um esboço bem panorâmico da epístola aos Romanos. A passagem em questão ocorre no contexto mais amplo dos capítulos 9 até 11. Nestes capítulos, Paulo luta com um problema ao qual apenas faz alusão nos capítulos 1 até 8. A posição dos judeus como povo eleito de Deus, destinatário de suas promessas e bênçãos. Isso encontra-se no capítulo 3, versos 1 e 2, e no capítulo 9, versos 1 a 5, da epístola aos Romanos. Mas também encara, na sua análise, os judeus como inimigos do Evangelho, num versículo crucial do capítulo 11, que é o versículo 28. O objetivo de Paulo é resolver, portanto, essa tensão. E aqui eu trago um comentário de John Stott para introdução desses capítulos 9 a 11, e trago à memória esse que foi o primeiro comentário bíblico que li na minha caminhada enquanto cristão, a mensagem aos Romanos, onde Stott diz que o tema dominante dos capítulos 9 a 11 é a descrença judaica juntamente com os problemas que ela suscitou. Então, a análise desse trecho trazida por Stott clareia e pavimenta o caminho para o que vamos refletir a seguir. Em Romanos, de 1 a 8, Paulo apontou que o Evangelho proclama um Cristo judeu, profetizado nas Escrituras judaicas, como 1 a 3 do capítulo 1 de Romanos nos diz, e que o Evangelho é prioritariamente para o judeu e depois para os gentios, em especial os gregos, como Romanos 1,16, texto vastamente conhecido, nos afirma. Ainda assim, Deus não trata os judeus de maneira diferente dos gentios no que diz respeito à salvação. E isso fica claro no versículo 9 do capítulo 2 de Romanos. Na verdade, o verdadeiro judaísmo é visto em um coração circuncidado e não meramente em uma circuncisão carnal. E os versos 28 e 29 desse mesmo capítulo 2 frisam isso. Embora o judeu tenha uma vantagem histórica sobre o gentio, no sentido de que Israel era a nação eleita de Deus, recebendo a lei de Deus sob a antiga aliança, e isso progride no capítulo 3, versos 1 e 2, nem os judeus, nem os gentios têm vantagem em obter a vida eterna, pois todos são pecadores. Versículo 9 do capítulo 3 de Romanos. Na verdade, a lei, em vez de justificar o judeu, revela a sua pecaminosidade. E os versículos 19 e 20 do capítulo 3 demonstram isso para nós. A salvação vem para judeus e gentios, a parte da lei, por meio da fé em Cristo. E os versos 21 e 22 desse capítulo 3 ilustram essa realidade bíblica. Além disso, o amado patriarca judeu, Abraão, não é apenas o pai dos judeus, mas também pai dos gentios que creem em Cristo, conforme Romanos 4, de 16 a 18. Todas essas referências, elas vão estar devidamente pontuadas no artigo que vai ser disponibilizado assim que o vídeo for pro ar. Você vai ter um link lá na descrição ou no primeiro comentário do vídeo com todas as referências bíblicas. Eu não vou ler cada uma delas aqui para não restar quilométrica a nossa palestra. Portanto, antes de Paulo passar da doutrina à aplicação nos capítulos 12 a 15, ele precisa explicar e resolver essas declarações anteriores, espalhadas por todos os capítulos de 1 a 8 de Romanos. Aqui nos capítulos 9 a 11, que vai ser um material de análise do nosso exercício exegético,
ele mostrará que Deus não quebrou suas promessas ao povo escolhido, embora eles tenham rejeitado o Evangelho, enquanto os gentios aceitaram o Evangelho, e embora Deus tenha transferido privilégios de aliança de Israel para a igreja. Em vez disso, apesar de aparentar o contrário, e aí a questão que foi muito bem introduzida para nós, foi uma ótima ferramenta para a nossa reflexão da tipologia. Em vez disso, apesar de aparentar o contrário, nós não podemos nos ater aos tipos. Eles apontam para uma verdade maior, eles aparentam uma verdade maior. Deus foi fiel às suas promessas do Antigo Testamento. Seu desdobramento do plano de redenção através de Israel inclui a rejeição dos judeus e a aceitação dos gentios do Evangelho. Por último, antes de discutirmos detalhadamente os versículos 16 a 24 de Romanos 11, em detalhes, precisamos delinear os capítulos 9 a 11 para ver onde os versículos 16 e 24 se encaixam nessa linha, nesse fluxo de pensamento paulino. Então, aqui nós temos uma breve delineação do que acontece nos capítulos 9 até o 11 de Romanos. Paulo apresenta um argumento linear nesses capítulos, com cada nova seção construindo ou respondendo a pontos da seção ou das seções anteriores. A estrutura para o argumento consiste em um lamento pessoal inicial, ou seja, ele começa toda essa seção de Romanos 9 até 11 com um lamento, com um choro, um lamento pessoal, dos versos 1 até o 5. Porém, conclui com uma doxologia final, dos versículos 33 ao 36, no capítulo 11. O lamento inicial introduz a questão que Paulo procura resolver, aquilo que, na verdade, está tirando a paz de Paulo, porque Paulo é justamente muito emblemático por ser esse missionário apostólico aos gentios, pois tem a sua raiz judaica, criado e operante antes de seu encontro com Cristo, em linhagem e nas fileiras rabínicas. A estrutura para o argumento, portanto, consiste em um lamento pessoal inicial e uma doxologia final. O lamento inicial introduz a questão que Paulo procura resolver, o fracasso dos judeus em abraçar o Evangelho. O grande drama que é descrito no capítulo 9 de Romanos, dos versos 1 até o 3, convoca a questionar o valor dos privilégios e promessas que Deus lhes deu, como descrito nos versos 4 e 5 que se seguem. Exegeticamente, o material entre o lamento e o louvor pode ser dividido, portanto, em 4 seções. Em primeiro lugar, dos versos 6 ao 29, Paulo defende a proposição do verso 6, parte A, que a palavra de Deus não falhou por causa da descrença de Israel. Isso porque os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da promessa. Nem todo Israel étnico é o verdadeiro Israel, e os versos 6 a 8 do capítulo 9 de Romanos descrevem isso. Na verdade, sempre houve um processo de seletividade ou joeiramento, quando se pega os grãos e se lança no ar, né? Imaginem essa figura, com aquela peneira, o vento sempre tem esse processo de seleção dos melhores grãos. E isso se deu dentro da nação, visto pela primeira vez nas escolhas de Deus de Isaac e Jacó. E a teologia de Paulo a respeito disso é desenvolvida no capítulo 9 de Romanos, dos versos 9 até o 13. Na verdade, esse processo revela que Deus é livre para escolher quem quiser, seja gentil ou judeu, como é desenvolvido dos versículos 14 até 29 de Romanos 9. Em segundo lugar, capítulo 9, versos 30 até o capítulo 10, verso 21, uma seção maior,
onde Paulo responde às verdades que ele disse anteriormente, usando o seu entendimento do Evangelho para explicar a surpreendente virada na história da salvação, quando os judeus são lançados de lado, enquanto os gentios fluem para o reino. Em terceiro lugar, Paulo reage à resposta errada que alguns podem dar aos capítulos 9 e 10, de que Deus descartou totalmente e derradeiramente seu povo escolhido, conforme lemos no capítulo 11, de verso 1 até 10. Ele resume a situação de Israel, conforme delineou nas duas sessões anteriores, e se prepara para a próxima sessão, afirmando a continuação da eleição de Israel. Finalmente, em Romanos 11, versos 11 até o 32, Paulo argumenta que o atual estado endurecido de Israel não é um fim em si mesmo, nem é permanente. Este deve ser o caso porque as Escrituras do Antigo Testamento prometem um futuro glorioso para Israel, e este não se cumpriu em um pequeno remanescente que crê em Jesus como o Messias. O processo de 3 estágios, pelo qual a bênção de Deus oscila entre Israel e os gentios, está no centro de toda essa sessão, que é dividida em 3 parágrafos. O propósito de Deus ao rejeitar Israel era trazer os gentios à salvação, conforme Romanos 11, de 11 a 15, descreve. Os gentios devem estar cientes de que foram enxertados na mesma oliveira que Israel antes de alguns de seus ramos serem cortados, e devem lembrar que eles também podem ser cortados se rejeitarem a bondade de Deus, versículos 16 a 24 do capítulo 11. Um dia, o drama histórico-salvífico da história será concluído e todo o Israel será salvo. A promessa próxima do final do capítulo 11, dos versos 25 a 32. Paulo, então, conclui os capítulos 9 a 11, irrompendo em uma doxologia, maravilhado com a profunda sabedoria de Deus em seu plano de misericordiosamente providenciar a salvação para judeus e gentios. Versos 33 a 36 de Romanos 11. Paulo acaba de afirmar que Deus não abandonou sua nação escolhida, Israel. Ele estabelece nos versículos 11 e 15 que Israel não caiu permanente na incredulidade. Antes, Deus, por meio de sua queda, atrará riquezas ainda maiores ao mundo por meio de sua salvação final. Seguindo para o próximo slide, depois dessa longa introdução para preparar a nossa imersão no texto de Romanos 11, 16 a 24, vamos fazer juntos a leitura, espero que esteja visível a todos, de cada uma dessas sessões, onde vamos analisar verso a verso, período a período desse texto, para buscar o entendimento e a compreensão tanto da advertência aos gentios quanto a promessa aos judeus, a bondade e a severidade de Deus demonstrada em Romanos 11. A gente começa com a introdução da metáfora do ramo. Vamos ler juntos Romanos 11, 16? Se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Pois bem, versículo 16 contém esse argumento transicional, representa uma transição de uma seção de versículos para outra, apresentando, portanto, o fluxo de pensamento de Paulo nos versículos 1 a 15, que lemos ou passamos panoramicamente anteriormente. No verso 16, Paulo abre o caminho para os versículos 17 a 24, que são de fato um material de maior volume de entendimento para o nosso objetivo aqui essa manhã, pensar sobre a advertência dada aos judeus e a promessa garantida a Israel. Ao introduzir, portanto, essa metáfora
que é apresentada aqui, da raiz e dos ramos, que dominam todos os versículos que vamos seguir a posteriori. Paulo sinaliza que o versículo 16 é transicional a abri-lo com um conectivo, cujo uso representa um novo desenvolvimento na história ou argumento no que diz respeito ao propósito do autor. No texto original, fazer exegese, fica claro que ele abre com uma expressão que no grego original poderia ser traduzida para nós como ora. Então, ficaria algo como, ora, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, e aqui na NVI, esse conectivo fica resumido ao se é santa a parte da massa. É importante detalharmos, ao analisar o texto, ao imergir no texto, cada detalhe da construção linguística para a compreensão de fato daquilo que Paulo deseja nos ensinar, inspirado pelo Espírito Santo, nesse texto. O argumento desse versículo é duplo, usando uma metáfora tanto oriunda da vida cerimonial de Israel, quanto da agricultura e da botânica, as primícias, os primeiros frutos e a oliveira. Ambas as metáforas são usadas para estabelecer o princípio de que a santidade é transferível da parte para o todo e vice-versa. No Israel do Antigo Testamento, a oferta das primícias a Deus permitia usar o resto da comida para uso geral. Portanto, se a primeira parte de um lote de massa fosse oferecida ao Senhor, de acordo com a lei, o resto do lote também seria sagrado. Se a raiz de uma árvore fosse consagrada ao Senhor, os ramos que vêm da raiz também seriam, por consequência, sagrados. Assim, se um remanescente de Israel foi salvo, como diz Romanos 11:5, quanto mais essa santidade será transferida para todo o povo e todo Israel será salvo. Crucial para entender esses versículos 17 e 24, irmãos e irmãs, é saber o que as metáforas da parte da massa, os primeiros frutos, e a raiz representam no texto. Existem muitas interpretações contraditórias, e há desacordo se a primícia e a raiz se referem ou não à mesma coisa. Preponderância, portanto, das evidências se referem aos patriarcas e ainda mais particularmente a Abraão. O ensino do Senhor em João capítulo 8 e o ensino de Paulo em Gálatas 3, de que todos os crentes descendem de Abraão, servem para confirmar a nossa interpretação. Próximo slide, por favor. Douglas Moo, um especialista em Novo Testamento, diz que no cumprimento da promessa a Abraão e alinhados com a expectativa profética da extensão universal do reino de Deus, os gentios estão se tornando parte de Israel e na consumação escatológica, como eu entendo, Romanos 11, muitos judeus serão adicionados ao Israel espiritual. Em resumo, então, a raiz da oliveira de Romanos 11 são os patriarcas, mas a própria oliveira é mais do que o Israel étnico, pois nem todo Israel étnico é o verdadeiro Israel, como é deixado claro nos versículos 6 a 8 de Romanos 9. Em vez disso, a oliveira é o verdadeiro Israel, com a seiva das promessas feitas aos patriarcas, dando-lhe vida, começando com a aliança abraâmica e culminando na nova aliança de Jesus Cristo. Os ramos participam da vida da árvore pela fé em Cristo Jesus, sejam ramos naturais ou enxertados. Essa verdade será explorada a seguir, à medida que percorremos o restante da passagem, versículo por versículo. Slide 8, por favor. Temos aqui uma breve organização do que vamos enxergar daqui por diante, onde ramos gentios enxertados na oliveira e sustentados por sua raiz são expostos nos versos 17 ao 18. Em segundo lugar, a fé gentia e a descrença judaica são a causa da enxertia e do corte, nos versos 19, na parte A do verso 20.
Ramos gentios também devem ser cortados e se afastarem da bondade de Deus, em Romanos 11, 20b a 22. E por fim, temos Israel sendo enxertado de volta na oliveira pela fé, versos 23 e 24. Então nós vamos ler cada um desses versículos e pensar, meditar a respeito da verdade bíblica e teológica demonstrada por Paulo, onde aqui enfatiza a metáfora da oliveira para revelar em detalhes suas implicações para a salvação de Israel e também dos gentios. Próximo slide, por favor. Vamos ler juntos, então, versos 17 e 18 de Romanos 11? Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da oliveira cultivada, amém. Eu parei porque eu comi uma palavra aqui, eu segurei para não ficar aquela confusão enquanto lemos o texto. Esses versículos, tanto 17 quanto a parte A do verso 18, são uma sentença condicional, que sob a ótica da lógica também chamamos de implicação. Com o versículo 17 sendo o elemento da condição e a parte A do verso 18, o que representa o resultado. O objetivo dessa sentença condicional é uma advertência de que os gentios não devem se orgulhar, pois, embora tenham sido enxertados na oliveira do verdadeiro Israel, eles não têm nada do que se gabar contra os ramos judaicos originais. Pode ter havido um problema em particular na igreja romana com a arrogância gentia contra seus irmãos judeus. Muitos comentaristas que exploram a carta aos romanos partem desse pressuposto à luz do próprio orgulho nacional dos romanos. Alguns desses comentaristas consideram que dos povos antigos que mais orgulhosos eram, junto com os judeus, eram de fato os povos gentios que nasciam ou pelo menos habitavam em Roma. Na verdade, sem Cristo, e lamentavelmente alguns, mesmo com Cristo, tanto judeus quanto gentios, em especial reunidos naquela igreja em Roma, havia muita gente orgulhosa. Isso provavelmente causou muita dissensão, muitos problemas relacionais naquela comunidade de fé. Em qualquer caso, Paulo dá uma vigorosa advertência aos gentios, começando aqui e terminando no verso 22. Na condição exposta no versículo 17, Paulo se dirige especificamente aos cristãos gentios romanos, chamando-os de oliveira brava, em contraste com a oliveira cultivada da etnia israelita. Esses gentios costumavam estar separados de Cristo e dos pactos da promessa, mas Deus os aproximou em Cristo, e esse Deus os aproximar através de Cristo, em Cristo, é brilhantemente exposto em Efésios capítulo 2, versos 22 e 23. Embora fossem de uma árvore selvagem, Deus graciosamente os enxertou em sua árvore cultivada e quebrou ramos judeus incrédulos. Aqui, em uma nova imagem, Paulo reafirma a tragédia essencial que desperta toda essa discussão dos capítulos 9 até 11 de Romanos. Os judeus, destinatários das bênçãos de Deus, por meio de seus ancestrais, foram separados dessas bênçãos. Os crentes gentios, por outro lado, foram enxertados no verdadeiro Israel. Vamos pensar um pouquinho sobre a enxertia, essa prática de juntar o broto ou botão a uma planta em crescimento
que era muito comum na época do Novo Testamento e até hoje o é. Coloquei aqui nesse slide, logo abaixo da foto do Dr. Craig Keener, um exemplo do que é a enxertia, utilizada ainda hoje. E propositalmente coloquei uma foto do Dr. Keener, um pouco diferente do que a foto de acadêmicos de teologia aparecem, bem colorida, bem alegre, com a camisa, um fundo verde, para combinar esteticamente com aquilo que ele apresenta, comentando essa passagem de Romanos, capítulo 11. A imagem da enxertia, inserir o ramo de uma árvore em outra, de Skinner, é atestada tanto na literatura judaica como na greco-romana. Às vezes, os ramos de uma oliveira silvestre eram enxertados em uma oliveira doméstica que estava dando pouco fruto, na tentativa de fortalecer ou salvar a vida da árvore. Os ramos improdutivos originais eram, portanto, podados. Quando Deus fez esse trabalho de quebrar e enxertar, aconteceu no passado, pois Paulo usa o tempo aoristo, simples, quando ele diz no verso 17, foi enxertado para descrever a ação como um todo, não como contínua ou futura. Deus tornou essa obra possível pela morte de Cristo e a cumpriu gradualmente durante os primeiros anos da igreja. Cristo quebrou o muro de separação entre judeus e gentios na cruz, conforme diz Efésios 2, 14 a 17, e abriu a porta da fé para os gentios. E aí vastas passagens em Atos dos Apóstolos demonstram isso, capítulo 14, verso 27, capítulo 10, de 34 a 35, de 44 a 45, capítulo 11 de Atos, versos 17 e 18, e capítulo 15 de Atos, versos 14 a 17. Cristo derramou o seu sangue pela instituição da nova aliança, abolindo a antiga, e assim eliminou efetivamente todos os judeus incrédulos que ainda estavam sob a aliança do Sinai do povo de Deus. Havia, entretanto, alguns judeus na oliveira, pois Paulo escreve que os crentes gentios foram enxertados entre eles. Conforme registrado em Atos, alguns judeus confiaram em Cristo. Verso 5 do capítulo 2, verso 41 desse mesmo capítulo, Atos 13, 43, Atos 14, versículo 1 e Atos 17, de 1 a 4. Mas a maioria dos judeus não fez e resistiu à obra divina. E Atos 9, 23, 13, 50, capítulo 14, verso 2 e 17, verso 5 e verso 13, demonstram isso. Estes foram quebrados. Multidões de gentios, no entanto, também creram. E Atos 14, verso 1, 17, verso 4 e verso 12, deixam isso claro na narrativa bíblica. É claro que ser enxertado na oliveira se refere à salvação, como alguém enxertado pela fé. Verso 20 do capítulo 11 de Romanos declara isso. A salvação, como disse o Senhor Jesus, vem dos judeus, João 4, 22. Mas Deus a tornou disponível para judeus e gentios. Todos os que creem tornam-se participantes da raiz, a rica seiva da oliveira, e recebem a vida eterna. Assim, a oliveira do verdadeiro Israel contém ramos judeus crentes que brotaram pela promessa da raiz de Abraão, e ramos gentios enxertados, ambos os quais participam da vida salvadora dessa árvore. Romanos 9, 8, 23 e 24, e Gálatas, capítulo 3, versículos 28 a 29. No resultado desse argumento, do versículo 18a, vemos que Paulo diz aos gentios que o enxerto não é motivo para se vangloriar. Ele explica o porquê no verso 18b. Se alguém o fizer, ainda que não é você, se alguém o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Dizendo que eles não deveriam esquecer de onde veio a sua salvação. Cristo era um judeu e então
Deus providenciou a salvação para os gentios por meio de judeus. Portanto, eles têm uma grande dívida para com esse povo. Vamos ler agora os versos 19 e a parte A do 20 de Romanos 11. Vamos juntos? Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Paulo antecipa uma réplica indignada dos gentios no versículo 19, onde os ramos judeus foram quebrados para dar lugar aos gentios crentes e superiores. Paulo reconhece a verdade da resposta deles na parte A do verso 20, antes de retornar à sua advertência nos versículos seguintes. Ele procura esvaziar seu egoísmo, lembrando-lhes que é a fé que faz a diferença. Foi a incredulidade judaica que resultou no corte ou poda. A fé gentia resultou em seu enxerto no povo de Deus. Próximo versículo, versos 20, 21 e 22, parte B, do verso 20 em diante. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Embora os gentios tenham sido enxertados na oliveira cultivada, conforme vimos anteriormente, no versículo 20, em sua parte A, eles não deveriam exultar sobre os ramos, mas temer. A salvação pela graça por meio da fé não dá a ninguém o direito de se gabar. É o Senhor quem mostra misericórdia e escolhe quem quer. Isso sempre precisa ser algo lembrado a todo crente, a todo cristão, de todas as linhas, de todas as tradições. Deus demonstra misericórdia e escolhe quem Ele quer. Isso nos livra do peso da arrogância ou da dependência em qualquer outra coisa que não seja a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é bênção para nós. Paulo explica a razão pela qual os crentes gentios devem temer nesse verso, que é a base para esses versículos que acabamos de ler. No verso 21, ele usa um argumento do maior para o menor. Se Deus cortou ramos naturais por causa de sua descrença, por que Ele não cortaria os ramos enxertados pelo mesmo motivo? E o professor John Frame sintetiza bem essa ideia ao dizer que esse paralelo entre a igreja e Israel não deve ser surpreendente, porque, é claro, a igreja e Israel são, ao contrário dos pontos de vista do dispensacionalismo, o mesmo corpo pela obra salvífica de Cristo. Então, reparem aqui o professor Frame chamando a atenção, desde o ponto de vista aliancista, porque John Frame é um aliancista, porém, ele não parte simplesmente de uma continuidade onde a igreja absorve Israel. Ele consegue entender bem esses dois entes, ele consegue entender bem essas duas identidades na obra salvífica de Cristo, como nós vimos na palestra anterior. É a obra salvífica de Cristo que faz a diferença, que demarca o ponto. A árvore da redenção é uma só. Deus a poda e enxerta ramos nela como quer. Portanto, a igreja visível participa da eleição de Israel.
Douglas Moo, esse erudito em Novo Testamento, que foi muito útil na pesquisa e na produção desse material, apresenta uma resposta clara e poderosa ainda dentro dessa perspectiva. Ao emitir a advertência aos gentios, Paulo ecoa um tema consistente no Novo Testamento: a salvação final depende da fé contínua. Portanto, a pessoa que deixa de crer perde qualquer esperança de salvação. A Escritura, irmãos, exorta os crentes a perseverar na fé. A fé que salva está sempre acompanhada de boas obras, enquanto a fé morta não é acompanhada de obras e não pode salvar ninguém, como lemos em Tiago 2,14, versos 17 e 26. Gentios com um espírito arrogante, que pensam que são salvos por qualquer razão que não seja a graça de Deus, como os ramos judaicos quebrados erroneamente presumiram, serão cortados também. A advertência de Paulo tem como objetivo fazer com que os crentes gentios se examinem e não simplesmente assumam salvação sem evidência. Vamos ler os versos 23 e 24 para concluir esse nosso quadro verso a verso. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? A parte A do versículo 23 é um contraste com a advertência do que lemos anteriormente no final do verso 22. Os gentios podem ser eliminados pela descrença, mas Israel pode ser enxertado novamente por meio da fé. Esse é o paradoxo divino da salvação. E assim eles serão, como vemos aqui no verso 26 de Romanos 11. Os versículos 23 e 24, no entanto, completam o círculo da ênfase de Paulo no tratamento igual de Deus para judeus e gentios, não apenas no julgamento, mas também na salvação graciosa, a severidade e a bondade de Deus. Se Deus julgou os judeus incrédulos, como vimos no versículo 17, Ele certamente julgará os gentios incrédulos, como acabamos de ler nos versos 20 a 22 de Romanos 11. Se Deus enxertou crentes gentios, Ele certamente enxertará judeus crentes. Paulo expressa confiança no verso 23, portanto, forjando o elo final na corrente de bênçãos de Deus com a pergunta retórica que nós encerramos essa leitura, antes de expô-la para nosso exame e admiração nos versículos 25 até o 36, que encerram o capítulo 11. Tanto judeus quanto gentios têm um lugar no propósito salvífico de Deus em Cristo. Os gentios precisam da advertência de Paulo, pois não há espaço para complacência. Os judeus precisam da promessa de Deus, pois não há necessidade de desespero. Com isso a gente parte para a aplicação, buscando a identidade do povo de Deus como algo que precisa ser entendido dentro de uma questão espinhosa. A gente está lidando aqui com anos de debate. Ao longo de toda a teologia histórica, não tratamos, quando falamos de aliancismo e de dispensacionalismo, de muito tempo. O dispensacionalismo surge no século XIX, com o irlandês John Darby, e ganha popularidade ainda no final do século XIX, com a Bíblia comentária de Cyrus Scofield, onde toda essa construção, esse método, esse esquema teológico, essa visão teológica é difundida. Claro que o Israel étnico é o povo de Deus no Antigo Testamento, e os judeus e gentios salvos que compõem a igreja são o povo de Deus
no Novo Testamento. Isso não é debatido nos círculos evangélicos, por isso nós temos respeito com irmãos de diferentes linhas e visões teológicas. O ponto aqui, o que está em debate, é a relação entre os dois, conforme foi introduzido na nossa palestra anterior. Existem dois povos de Deus ou apenas um povo? A metáfora da oliveira em Romanos 11, 26 a 24, mostra como Paulo viu o povo de Deus e deve fundamentar o entendimento de nós, cristãos, hoje. A posição do dispensacionalismo clássico, de que a igreja e o Israel étnico têm identidades separadas, não faz justiça a Romanos 11, 16 a 24. Eles podem partir de outros textos para essa defesa, mas não desse em especial, como muitas vezes é feito. Por isso, nós, mais uma vez, recorremos ao Peter Gentry, dessa vez sorrindo. Na foto anterior ele estava taciturno, dessa vez ele precisa aparecer sorrindo, junto com seu colega Stephen Wellon. E eles afirmam que, em vez de fazer uma distinção ontológica do ser em si entre Israel e a igreja, devemos ver o relacionamento entre as duas comunidades à luz de Cristo, em quem os dois estão unidos. Se o dispensacionalismo clássico fosse totalmente verdadeiro, Paulo teria usado uma metáfora de duas oliveiras em vez de apenas uma. Nem a hermenêutica da teologia da aliança, portanto, faz jus a Romanos 11, 16 a 24, quando os seguintes versos que prometem um futuro especial para todo Israel são considerados. É anacrônico situar a igreja de volta ao Israel do Antigo Testamento. E aí, Sam Storms, outro teólogo de matriz aliancista, traz uma percepção interessante para nós. A igreja não poderia ter sido iniciada em qualquer momento de Adão a Cristo, visto que não era possível até que o Messias morresse e ascendesse. E não era verdadeiro até que os crentes fossem batizados pelo Espírito em seu corpo, a igreja. Apesar da afirmação da teologia da aliança, a igreja não é a substituição de Israel. Então, próximo slide, temos um estudo clássico do aliancismo progressivo aqui. Em primeiro lugar, nós vemos uma época implícita em que todos os ramos eram judeus, e isso é Israel do Antigo Testamento. Um tempo em que ramos judeus incrédulos foram quebrados e ramos gentios crentes foram enxertados, a igreja sob a nova aliança, e a futura reformulação de todo Israel com base em sua crença em Cristo, o povo escatologicamente completo de Deus, quando Ele consuma seu plano para salvar judeus e gentios em Cristo. No próximo slide eu vou fazer a citação do livro que culminou toda essa nossa conversa aqui, Aliancismo Progressivo. Ele não está disponível aqui na nossa livraria, mas você o encontra na internet, da editora 371. E em um capítulo escrito por Richard Lucas, que é um dos contribuidores, um dos participadores, um dos que participam dessa obra, ele diz que o Israel étnico e os gentios se tornam parte do Israel espiritual ao crer no verdadeiro israelita Jesus Cristo. E aqui eu trago um gráfico feito pelo professor Gabriel, que mostra essa progressão. Embora Israel do Antigo Testamento não fosse a igreja, ainda assim, a igreja permanece na mesma corrente de bênçãos e cumprimento da promessa, da aliança que o Israel do Antigo Testamento. O cumprimento literalista exige que a terra prometida de Israel seja dada ao Israel nacional de crentes, a parte dos cristãos gentios no milênio. Porém, partindo do pressuposto que foi estabelecido aqui pelo professor Gabriel, compreendemos as Escrituras, à luz das Escrituras, que a terra, essa mesma terra prometida, é tipológica. Oren Martin, nesse mesmo livro Aliancismo Progressivo, diz: começando na criação, o objetivo cosmológico de Deus consiste em estabelecer seu reino na terra. Deus estabelece sua norma salvadora na terra através das alianças bíblicas, que progressivamente desdobram as promessas de Deus,
as quais alcançam seu telos, ou seja, finalidade, alvo, objetivo, em Cristo, o último Adão, o verdadeiro Israel e rei davídico. O que é desenvolvido no Antigo Testamento é confirmado pelo Novo Testamento. O que é esboçado no Antigo Testamento ganha forma, dimensões, volume, densidade, realidade no Novo Testamento. Jesus, irmãos, é de fato melhor que a terra prometida, pois ao crer nele como Messias, os judeus recebem mais que apenas um território, eles herdam toda a terra, eles herdam a vida eterna, transcendendo tempo e espaço e suplantando as expectativas humanas. A igreja é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão de abençoar todas as nações em Cristo. Em toda essa nossa discussão, é crucial destacar que o nosso Deus de promessas cumpre o que promete. Em seu ministério, Jesus anunciou que Deus estava trabalhando para cumprir suas antigas promessas de redenção e restauração do pecado, bem como restabelecer seu reino universal e internacional através dele. E isso inclui uma amplitude muito maior do que expectativas temporais e espaciais possam compreender. O nosso Deus triuno, por intermédio do Filho, Jesus Cristo, garante, ele, como o verdadeiro israelita, uma promessa muito maior do que a terra, uma promessa muito maior do que territórios. Quando afirmamos isso, falamos com todo respeito e consideração a esse povo judeu que, pela bênção das digitais divinas em si, provou que, independente de terra, prosperaram por onde foram. As artes e as ciências mostram isso para nós, na graça comum estendida a judeus, independente de confessarem Jesus como Cristo, como normalmente um povo próspero, abençoado e sábio. Ora, isso é uma prova tácita dessa promessa sendo cumprida e sendo estendida para muito além de um território no Oriente Médio. O que Deus promete e garante por meio de Cristo é salvação. A metáfora de Paulo na oliveira mostra que, embora a igreja e o Israel étnico sejam entidades distintas, Deus tem apenas um propósito salvífico e apenas um povo, o verdadeiro Israel, ao longo de toda a história. Vamos ficar de pé juntos e encerrar essa palestra fazendo a leitura de Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36, um hino de louvor, a doxologia de Paulo, diante da resolução, da tensão, da promessa sendo cumprida e sobejada ao povo, incluindo judeus e gregos, entendendo cada papel, cada etnia, cada entidade, e mais ainda, reconhecendo a grandeza de Deus sobre todos. Vamos ler juntos esse hino de louvor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Podem se assentar de novo.